dia, bom dia. Estou começando um café com Edward. Aqui é sempre o momento que a gente conversa com alguma pessoa, tira algumas dúvidas, fala sobre podcast, sobre estratégia de marketing digital para você ir mais longe, né? Para todos nós irmos mais longe, porque se a gente não está no mercado digital hoje em dia é uma questão complicada, não estar no mercado digital, né? É uma questão difícil. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Já nos falamos outro dia aí, bem-vindo. Ó, Bacelar64, bom dia. Olha que legal. Beleza. Então assim, ó, eu vou começar com um assunto aqui pra gente ir aquecendo, né? E se alguém quiser bater um papo também, pode me chamar, eu estou aqui à disposição. E uma coisa, que é uma pergunta que as pessoas me fazem com muita frequência mesmo. O pessoal fala assim, olha, é um medo. E esse medo, eu e o Jefferson, a gente também tinha quando a gente começou o nosso podcast. E o medo é o seguinte, e se ninguém se interessar pelo meu podcast? Eu começar a fazer e eu não tiver ouvintes, né? Então essa é uma preocupação muito assim, grande. Eu mesmo falava, eu sempre brinco com o Jefferson, eu falo assim com ele, nossa, e se só minha mãe e a sua tia escutarem? Né? A gente nem incluía a mãe do Jefferson porque a mãe não usa celular, assim, enfim. E a gente pensava nisso, né? A gente, quando lançou o nosso podcast, a gente lançou o Vida nos Trilhos, a gente lançou no dia 28 de fevereiro, né? Então, claro, em fevereiro a gente teve 7 pessoas que ouviram, foi coisa assim. E ouviram que baixaram, né? Então, por exemplo, eu baixei, o Jefferson baixou. Então, nós mesmos baixamos os nossos próprios episódios e, claro, algumas pessoas baixaram também. Aí no mês de março já teve mais downloads, eu não lembro exatamente, mas acho que uns 20 a 30, assim, né? E claro, a gente ficava com aquele receio, será que as pessoas vão querer ouvir o nosso podcast? Será que o pessoal vai se interessar pelo que eu estou falando? E assim, eu vou dizer para você, sempre vai ter alguém que vai se interessar pelo seu conteúdo, sempre vai ter. Pode ser que não seja um grande público, pode ser. Mas uma coisa que conta ao favor do podcast, em favor do podcast, é o tempo com que você faz o seu podcast. Se você faz, por exemplo, quando eu e o Jefferson começamos, a gente tinha um episódio, 2, publicamos 1, 2, e aí foi. Hoje a gente tem 300 episódios. Imagina, a gente tem mais de 300, na verdade já são 302. E se alguém entra lá no nosso podcast e procurar assunto, a gente já falou de tanta coisa na área de desenvolvimento pessoal que sempre vai ter um assunto que vai interessar. Por exemplo, um dos episódios que o pessoal mais gosta, e a gente sabe que é o mais baixado, é um que a gente fala sobre o livro O Milagre da Manhã. Porque eu já li o livro, o Jefferson também, e a gente discute aspecto dos livros que a gente aplica na nossa própria vida. E é um livro, né, muitas pessoas já devem ter visto, né, nas livrarias, que é de Hal Elrod, e ele fala sobre a questão de acordar cedo, começar cedo o seu dia tal, para ter mais produtividade. E é um dos episódios mais baixados. Claro que tem outros, né? Então, isso que é outra coisa legal. Conforme você avança e tem muito conteúdo, você começa a entender qual tipo de conteúdo gera mais engajamento e qual gera menos. E aí, basta eu pegar os 10 episódios que mais baixado da história, olhar o conteúdo mais ou menos que é comentado ali e tentar criar pauta de conteúdo para que seja similar àquela. Então, assim, claro, para as pessoas se interessarem pelo seu podcast, você tem que também levar ao conhecimento das pessoas. Então não tem jeito, sabe? Claro, a não ser que o conteúdo seja muito ruim, né? Você faz um conteúdo muito ruim, se o áudio não é bom, se tem alguma coisa assim, é possível que as pessoas não se interessem. Mas se você faz uma coisa que tem um áudio legal, que tá
e você fala de um assunto que instiga as pessoas, que desperta curiosidade, as pessoas vão começar a ouvir. E tem uma coisa que é importante, que é você, no momento que você cria o título do seu episódio, o título também tem que chamar a atenção. Você tem que criar um título como se fosse uma manchete de jornal, né? Que chame a atenção, que fale, né? Os 10 pontos, no nosso caso, os 10 pontos para você ter um dia mais produtivo, por exemplo. 10 pontos, ó, é um título legal, né? Porque a pessoa que lê e que gosta de desenvolvimento pessoal e quer ter um dia mais produtivo, ela fala, poxa, deixa eu ouvir isso aqui, vou saber os 10 pontos para eu ter um dia melhor. E ela vai acompanhando. Então, assim, é muito difícil que ninguém se interesse pelo seu podcast, a não ser que esteja muito ruim, muito mal produzido e com vários problemas de áudio. Geralmente é mais por uma qualidade técnica do que pela questão do conteúdo. Porque a questão do conteúdo, mesmo que, por exemplo, pode ter um podcast que eu escute e eu falo, esse aí não me agradou. Mas é uma questão pessoal. Mas sempre vai ter pessoas que se interessam pelo formato que você produz. Porque a gente tem... Quantas pessoas a gente tem no planeta? No Brasil, né? São mais de 200 milhões de habitantes. Então sempre vai ter alguém que vai se conectar com você, com a sua mensagem, com o seu jeito de falar. E você tem que ir achando esses públicos, essas pessoas. Como é que faz isso? Tem que estar divulgando nas mídias sociais, tem que estar acompanhando os números e tem que estar aberto a feedback dos ouvintes. E uma coisa que eu recomendo, de repente, cria um grupo no WhatsApp ou cria um grupo no Telegram. E em todo episódio fala para as pessoas, olha, eu criei um grupo, vamos conversar nesse grupo. Porque imagina, você tendo um grupo, você conversa direto com as pessoas que querem te ouvir. Você vai começar o grupo com 5 pessoas, depois você vai para 10, vai para 30, vai para 40 e vai aumentando. Aos pouquinhos vai aumentando. E é legal porque num grupo desses, e eu recomendo talvez o Telegram, porque no Telegram você consegue ter mais pessoas num grupo, né? Acho que o WhatsApp são só 256 pessoas, que já é um bom número. Mas no Telegram você consegue pôr um monte de gente. Então, pensa bem, você começa o seu podcast e em todo episódio você fala, e quem quiser mandar uma mensagem, conversar comigo, entra no seguinte grupo no Telegram, aí você fala o nome do grupo e tal. E as pessoas começam a interagir. Eu acho que é a forma mais direta e rápida de você interagir. E para você ter um podcast que as pessoas realmente gostem e que elas se interessem, se você se engajar com as pessoas e conversar com as pessoas, elas vão se interessar por isso, né? Porque o engajamento causa interesse. E quem sabe, de repente, você encontra até uma pessoa para você entrevistar nesse seu grupo. Então você cria um grupo lá no WhatsApp para criar esse engajamento, ou no Telegram, né? O WhatsApp ou o Telegram, para criar esse engajamento. E aí você está conversando com as pessoas lá dentro, algumas vão te mandar áudio, outras vão escrever, e você pode até conseguir uma pessoa para vir conversar com um dia no episódio. E quando a gente conversa com alguém no episódio, tal, isso gera muito engajamento também. E essa pessoa que participou da sua entrevista, ela vai te ajudar a divulgar o podcast, porque se ela for entrevistada, ela vai divulgar esse episódio para outras pessoas, tá? Então não existe essa de ninguém vai se interessar. Algumas pessoas vão se interessar. Só não vão gostar do seu podcast se tiver um problema de áudio muito ruim. Se o áudio estiver muito baixo ou muito, muito ruim, aí pode ser que as pessoas não se interessem por uma questão técnica. Deixa eu ver aqui, ó. O Bacelar perguntou aqui, quantos episódios pode ser trabalhado na semana? Eu tenho um toda terça, com um segmento do mesmo tema. Então, você pode trabalhar quantos você quiser, na verdade. Eu sugiro, eu acho que um por semana é uma boa métrica já. Um episódio por semana, tá legal. Por quê? Com um episódio por semana, geralmente as pessoas já... Tem uma pesquisa na ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Foi feita essa pesquisa acho que tem 2019, 2020, e aí a pandemia deve ter atrapalhado um pouco. Mas
Mas ela revela que 80% das pessoas, cerca de 80% das pessoas, preferem ouvir podcasts que tenham episódios semanais. E é interessante, né? Porque geralmente a gente cria uma rotina semanal das nossas atividades, né? Toda vez a gente começa uma semana nova. E vocês vejam, até seriado de televisão, né? É semanal, né? Então a gente tem essa cultura da semana. Então, se você faz semanal, você já está num equilíbrio muito bom, que é o que a maioria das pessoas gostam. Agora, se você quer fazer mais de uma vez por semana, também não tem problema. Por exemplo, eu e o Jefferson a gente publica toda segunda-feira um episódio do podcast Vida nos Trilhos e na sexta-feira a gente também publica outro episódio. São 2 por semana. Pra gente tá bom assim. Fazer mais assim, por exemplo, diário, por exemplo, vai dar mais trabalho, vai exigir mais esforço, né? Então tem que colocar na balança para saber o que é mais interessante. Se você tem a disponibilidade de tempo para fazer diário, tudo bem, não tem problema, pode fazer diariamente os seus episódios. Agora, se para você isso aí vai ficar meio que uma quantidade de trabalho muito grande, porque claro, dá trabalho, né? Você tem que planejar, produzir, editar, né? Publicar. Então a recomendação é que você faça uma vez por semana, 2 vezes por semana, já está bem bacana. Perfeito? Vamos lá, vamos ver quem mais está chegando. Olha, então eu vou começar a dar um acenar para as pessoas. Eu vi que o Gilberto Terapeuta chegou. Outro dia eu conversei com o Gilberto, ele tem um podcast muito bom, que agora me fugiu o nome, mas coloca aí no chat, Gilberto, o nome do seu podcast, que eu falo de novo aqui pro pessoal. O Bacelar chegou aí, ele já colocou uma pergunta, respondi. Letícia também chegou. Lara Moreira também. Bueno, não, é a Mônia Bueno. Roseli, tudo bem, Roseli? Bruno, Bruno. Eu respondi uma pergunta. Tem um Gil B. Santos. Talvez seja Gilberto. Gil B. Santos. Mami, tudo bem, Mami? Como é que você tá? Vanessa Coach chegou. Lá, Vanessa, tudo em ordem. Lúcia, beleza. E olha, me comenta aí. Quem já tem podcast, coloca no chat o nome do seu podcast. Coloca. O meu podcast chama tal. Daí eu falo aqui no ar. Se você quer entrar e contar como foi a história de lançar o seu podcast, como é que você está produzindo, aproveita e entra aqui comigo, você já faz uma propaganda do seu podcast. Se você tem alguma dúvida, escreve aí no chat que eu respondo, ou então me chama que a gente entra ao vivo e conversa sobre a sua dúvida também. Perfeito? Então, Fernando tá aqui, Fernando Becker. Tudo jóia, Fernando? Daí tem o Nelson Santos, tá aqui. Rosa, também. Vamos subir aqui. Natan, Terezinha, tudo bem, Terezinha? Primeira vez por aqui. Tudo bem, Natan? Pô, muito obrigado pela presença. E eu estava falando hoje sobre o medo que as pessoas geralmente têm, e eu passei por isso, de lançar um podcast e as pessoas não se interessarem pelo podcast. É muito comum esse medo. Mas eu digo que é um medo que passa. Mas o mais importante é ter consistência. Porque se você lança um podcast e espera que nos primeiros meses você tenha um monte de ouvinte, não vai acontecer. É um trabalho de insistência. Tem que ficar lá divulgando para as pessoas ir conhecendo. E é o que eu falei, o tempo está ao nosso favor. Se você tem paciência, o tempo está ao seu favor. Porque hoje você vai ter o seu primeiro episódio. Amanhã, na outra semana, 2, 3. Daqui a um ano, são mais de 50 episódios. E assim você está criando uma bola de neve de conteúdo que é impossível as pessoas não se interessarem por isso. Você vai ter seu público, mas tem que ter essa constância, essa insistência. Não pode desistir. Quem desiste não chega em lugar nenhum. Então é disso que eu estou falando aqui, tá? Renan também chegou aqui. Vamos ver. O Natan tem um podcast que chama Jornada Sementes. Olha que interessante. Sobre qual é o assunto do Jornada Sementes? Né? Pessoal, depois confiro aí o podcast do Natan.
O Gilberto, que eu conversei com ele, é o podcast da terapia holística. Muito legal. O Gilberto é terapeuta e ele usa o podcast para se conectar mais com os clientes dele, para também conseguir mais clientes, porque ele faz terapia, ele faz atendimento tanto presencial quanto online. Então ele usa o podcast para distribuir a mensagem dele pelo Brasil todo, ou até fora do Brasil, para qualquer falante de língua portuguesa, né? E aí as pessoas vão saber, poxa, o Gilberto faz terapia e ainda atende a terapia online. E aí é só você contactar o Gilberto terapeuta e tá tudo certo, né? O podcast é uma excelente ferramenta para você se conectar com seus ouvintes e com as pessoas. E olha, Gilberto, eu não sei se você já criou um grupo no WhatsApp ou um grupo no Telegram para os ouvintes do seu podcast. Eu recomendo que você faça, porque aí você vai poder, nesse grupo, em todo episódio, você deve falar o nome do grupo que você criou no seu WhatsApp ou no seu Telegram. E aí você vai começar a entrar pessoas nesse grupo, no começo vão ser poucas, mas depois vai crescendo. E você vai ouvir as pessoas, isso que é o legal. Você vai ouvir, vai poder tirar dúvidas e vai saber o que produzir para os próximos episódios, né? Além de você poder fazer a propaganda dos seus episódios no grupo, fazer a propaganda dos seus serviços também no grupo, né? E isso é bacana. Olha lá, a Mami tem um podcast chamado Mamitopia. Legal. Quem mais aqui? Ó, Barcelar 64, ele tem limite de sua energia. Então, Gilberto, você pode vender anúncio no seu podcast? Claro que pode. Tem duas formas básicas de vender anúncio num podcast. Uma é as próprias plataformas de hospedagem que fazem isso. Então, por exemplo, se você está no Anchor, e eu acho que você está no Anchor, se eu não me engano, você está no Anchor, a maioria das pessoas também começam com o Anchor, né? Então, o Anchor permite que você crie uma propaganda, se você entrar lá, ele permite que você crie uma propaganda, mas por enquanto o único patrocinador que eles te oferecem são eles mesmos, a Anchor. Então você pode criar uma propaganda para a Anchor. Só que o problema é o seguinte, você precisa ter muitas pessoas ouvindo para ganhar alguma coisa nesse tipo de propaganda. Que essa propaganda é parecida com a do Google. E o meu cachorro tá latindo aí, pessoal. Passando a gente lá cedo na frente de casa, começou a latir. Mas não tem problema, é o Iaco. Ele é meu parceirão. Então, assim, é que nem no YouTube. Um canal do YouTube com poucas pessoas seguindo não vai dar dinheiro. Tem que ter uma quantidade de ouvintes, né, no canal, inscritos, para gerar dinheiro. Podcast é a mesma coisa. Para você gerar dinheiro diretamente com anúncio que as hospedagens inserem no seu podcast, você precisa ter muitos ouvintes. Mas eu vou dizer uma coisa, talvez você possa vender anúncio para empresas que trabalham com material para, por exemplo, para quem usa como terapia, né? Eu não sei o tipo de material, mas, por exemplo, pessoal que consome produto que é usado em terapia, né? Tem aqueles produtos aromáticos. Eu não sou especialista sobre isso, né? Mas, por exemplo, se eu falar da parte de fitness, né? De exercícios físicos, né? Por exemplo, se eu tivesse um podcast sobre artes marciais, por exemplo. E eu vou dar esse exemplo agora, né? Tem um que é de artes marciais, que é de um grande amigo meu, já se tornou amigo, que é o Carlos Almeida. Ele fala de um podcast, o podcast dele é Jiu-Jitsu Café. Ele fala sobre jiu-jitsu. E o que ele buscou para o podcast dele? Ele buscou um fabricante de kimono e ele patrocina, esse fabricante de kimono patrocina o podcast dele. Então ele tem um acordo com essa fabricante de kimono, que é uma Cervical Kimonos. Então todo episódio ele anuncia a Cervical Kimonos, falando, olha, faz a propaganda da Cervical. Então ele fez um acordo direto. Eu acho que o acordo direto é o melhor, porque uma pessoa pode
no seu podcast, oferecer produtos e serviços relativos ao seu nicho para a sua audiência. E geralmente a audiência quer, vamos dizer assim, ela está interessada em produtos e serviços dentro daquela área e normalmente ela vai querer uma opinião de uma pessoa que ela confia. Então, uma coisa que eu faço no podcast Vida nos Trilhos é toda vez que a gente indica um livro, a gente fala que o link do livro está no nosso site. E se a pessoa vai no link do livro no nosso site e compra aquele livro, a gente ganha uma comissão da venda daquele livro. E a gente faz isso através da Amazon, por exemplo, tá bom? Então é uma forma da gente também estar monetizando. Vamos lá. O Bruno pergunta: eu estou com alguns problemas para fazer meu podcast. Sei que se tiver um script, um roteiro é melhor, mas gosto de deixar mais livre. Mas como fazer um roteiro? Então, fazer um roteiro, tem várias formas de você fazer um roteiro, né? Eu diria assim, você pode criar um roteiro onde você vai ler exatamente tudo. Você cria um script mesmo. Você vai escrever o que você vai falar. Só que, por exemplo, uma pessoa que faz assim é o Luciano Pires. Tá? O podcast do Luciano Pires, o Café Brasil, ele é todo roteirizado. Então, tudo que ele está falando lá já está escrito e ele está lendo. Acredita, ele está lendo. Mas não parece que ele lê. Por quê? Porque ele já tem muita habilidade e isso é uma coisa importante. Então, quando você cria um roteiro, palavra por palavra do que você vai fazer, você tem que ter a habilidade de falar aquilo enquanto lê, mas de modo que não parece que você está lendo. Porque também tem um ponto, né? A gente escreve, a gente não escreve do jeito que a gente fala, a gente não fala do jeito que a gente escreve. Ou seja, o falar é diferente da escrita. Tem muitas coisas que a gente fala, mas na hora de escrever a estrutura é um pouco diferente, gramaticalmente falando, né? Porque a gente faz, quando a gente fala, a gente emenda palavras, tem o jeito coloquial de fazer, né? Então, você pode realmente escrever tudo, do começo ao fim, aí você lê tudo aquilo lá e fala, bom, agora ficou bom, tá bom, não, eu tenho que acertar aqui, o que eu escrevi não é exatamente do jeito que eu falaria, assim, pessoalmente, né, com uma pessoa. Então eu acerto aqui para ficar mais coloquial o que eu estou falando. Então seria uma forma. Só que é uma forma, eu testei essa forma, é muito difícil assim. Porque para mim foi difícil, para o Luciano Pires é simples. Ele gosta de fazer assim, ele escreve e fica maravilhoso o podcast dele. E olha, ele também permite a improvisação conforme ele está fazendo o roteiro. Ele tem o roteiro, mas ele improvisa em cima do roteiro, que é muito legal. Então, como eu e o Jefferson fizemos os nossos podcasts, como a gente faz? A gente, por exemplo, a gente fala sobre desenvolvimento pessoal. E a gente, às vezes, pega um livro para falar sobre o livro. Como, por exemplo, eu vou pegar um livro aqui que a gente falou recentemente. Esse livro aqui, é Os Hábitos da Alta Performance, segundo o Brandon Burchard. Então, a gente pega e a gente fala, vamos falar sobre esse livro? Vamos. Então, Jefferson, pega os 10 pontos principais, eu pego meus 10 principais. Aí eu leio o livro, eu marco 10 pontos que eu gostaria de comentar. E então eu crio um roteiro por tópicos de assunto. E aí a gente começa o podcast gravando e eu vou falando aqueles tópicos. Eu falo, bom, vamos começar o episódio e tal. Basta você ver, né? A gente publicou. É recente, a gente tem um episódio sobre os hábitos da alta performance aqui do Brandon Burchard. Se você olhar lá no nosso canal do Vida nos Trilhos, né, você vai ver como a gente fez. E é um bate-papo. Mas eu tenho as anotações de cada item e a gente comenta o item e aí a gente dá a nossa opinião pessoal sobre o item. O Jefferson também dá a opinião pessoal e a gente faz esse bate-bola. Se você grava o podcast sozinho, você pode fazer a mesma coisa. Então, você vai criar lá os tópicos, né? Tipo, as 10 regras para, sei lá, ter mais produtividade ao longo dos dias. É o mesmo assunto que eu falei antes aqui. Mas, vamos imaginar esse título de um podcast.
as 10 ações para você ter mais produtividade ao longo do dia. E aí eu faria um episódio, poderia fazer sozinho o episódio. Eu anoto esses 10 pontos, né, que são tópicos, eu anoto os tópicos, para mim. E aí, durante a gravação do episódio, eu vou falar, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui, ó, vou falar de 10 regras, pessoal, aqui, para você ficar com uma produtividade extraordinária. Inclusive, a regra número 7 eu acho que é a melhor. Mas fique comigo que a gente chega lá. Ó, o que eu já fiz nesse ponto? Eu já criei curiosidade, porque quando eu falo que a regra número 7 é a mais legal, o pessoal vai querer ficar até a 7. Então eu já estou criando uma curiosidade. E aí eu começo pela regra número 1. Ó, a regra número 1 é XYZ, por exemplo. Eu falo lá a regra número 1. E aí eu vou falar sobre a regra número 1. Eu vou dizer como é que a minha atitude naquela regra, como é que eu ajo, as dificuldades que eu já tive, né? E eu vou desenvolvendo aquele assunto por alguns minutos. Depois eu passo para a regra número 2. Então, eu gostaria, se eu fizesse sozinho o podcast, eu faria dessa forma. Porque eu acho que eu me dou melhor fazendo as coisas assim, mais sem um roteiro fixo e firme. Então você pode fazer dessas formas, tá? E não tem outro segredo. Fazer roteiro é sentar na cadeira, na frente do computador ou com papel e caneta e escrever. Roteiro é assim, tem que escrever, né? Tanto é que roteirista de novela são escritores. Eles sentam, né? A gente sempre brinca, senta a bunda na cadeira e escreve o roteiro, né? Não tem jeito. Então a pessoa vai escrever. Claro, algumas pessoas têm mais facilidade para escrever, outras menos. E conforme a gente vai escrevendo e vai praticando, você vai adquirindo mais habilidade. Agora, eu gosto mais de fazer por tópicos, mas para fazer por tópicos você tem que ter estudado o assunto, porque senão você vai olhar para aquele tópico e não vai saber o que falar. Então, por isso que quando a gente estuda algum livro, algum tema, eu estudo o assunto, faço anotações, às vezes eu faço a anotação do tópico e faço subtópicos, que é os pontos que eu quero comentar daquele tópico. E aí eu vou para o próximo ponto. Né, no exemplo das 10 características para melhorar a sua produtividade, eu faria característica número 1, põe o número das características, aí eu anotaria uns 3 subtópicos, né? E se eu tenho uma história para contar, eu anoto qual a história que eu vou contar. Aí eu vou para o tópico número 2. E uma coisa legal é contar história, sabe, pessoal? Um podcast onde você conta história e exemplifica um princípio é muito bacana, porque dá manga para conteúdo e as pessoas se interessam por uma história, um exemplo prático de uma situação, tá? Então eu faria dessa forma. Tópico número 2, qual é o tópico e quais são os 3 itens que eu quero pontuar daquele tópico. E aí eu vejo se tem alguma história, um exemplo que eu posso dar em cima daquele ponto. E assim por diante. E aí está pronto um episódio, né? Que é roteirizado da maneira de tópicos, tá? Então, mas basicamente é isso, né? Não tem assim um segredo muito... o segredo dos roteiros não tem segredo. Não tem segredo. Qual o grande segredo de fazer roteiro? O grande segredo é que não existe segredo. Você tem que sentar e escrever. Você pode fazer literalmente tudo do começo ao fim, palavra por palavra, do que você vai dizer, ou você pode fazer de maneira mais flexível, onde você vai improvisar um pouco em cima, ou fazer pelo modo de tópicos, tá? Então seria essa a ideia. E o Bruno, falando e tomando, lembro bem do seu podcast, legal, é isso aí. Ó, a Fabiola chegou, o Edu Fortuna. E aí, Edu, tudo bem? Baixei o PDF de vocês e super me ajudou. Legal, Nathan, que ótimo. Era isso aí mesmo. E qual o nome do seu podcast, Nathan? Eu não tô lembrado se você falou já aqui, né? Nathan, Jornada Sementes. É isso. Bom, deixa eu ver aqui. O Edu, bom dia, Edu. Beleza? A Juliana Oliveira também chegou. Sidney Pereira tá aí. Tudo bem, Sidney? Ó, o Nathan tá comentando do podcast dele. É um podcast voltado ao público
que busca autoconhecimento, expansão de consciência, estudos holísticos, quânticos e espiritualistas de modo geral. Pô, bacana, hein? Eu acho que minha filha vai gostar desse podcast, hein? Eu também gosto muito de assuntos espirituais, sabe? Uma época assim eu estudava muito religiões, tá? Eu estudava bastante. Hoje em dia eu parei um pouco, mas eu gosto, eu acho bem bacana esse tipo de autoconhecimento, esse tipo de reflexão. A Cristina Débora entrou e yes, eu tenho no WhatsApp um grupo da jornada. Isso aí ajuda muito, é isso mesmo. Ó, o Gilberto tá falando, criarei hoje. É isso mesmo, Gilberto. Faça o grupo, porque puxa vida, a gente tem uma ferramenta tão poderosa que é o nosso WhatsApp, né? Tá ali, ó, você fala com as pessoas e você pode estabelecer regra do grupo, tá? Quando você criar um grupo, o legal é que o Telegram ele é mais flexível, mas estabeleça a regra. Fala, olha pessoal, vocês não podem fazer propaganda aqui nesse grupo. Ó pessoal, aqui não é atendimento de terapia não, tá? Não vou fazer atendimento, mas se você tem assunto que você quer que eu fale no meu podcast, se você tem alguma dúvida e tal, a gente faz por aqui. Então você defina as regras do seu grupo, tá? E se começa a ficar bagunçado, não tenha medo de alterar a regra e dizer, pessoal, ó, a partir de hoje para organizar a casa aqui, nova regra. Eu estou aproveitando para comentar isso, porque grupo quando fica grande começa a complicar. E você pode silenciar o grupo também, você pode criar momentos para as coisas. Então, seja um bom administrador do grupo, que aí a coisa vai dar muito, muito boa, sabe? Claro, e normalmente esse tipo de coisa acontece quando o grupo começa a ficar muito grande, né? Ó, a Marla Santos chegou. Ó, perfeito. Gilberto. Rose também chegou. Ó, o Edu tá falando que ele começou já o podcast dele, mas eu não tô aumentando o meu público. Alguma dica? Então, para aumentar o público, é tempo. Quantos episódios você já publicou, Edu? Comenta aí. Quantos episódios você já tem? Porque assim, não é em um mês, não é em 2 meses que a coisa vai crescer. Então assim, você tem que experimentar, tem que divulgar nas mídias sociais, né? Uma dica aí é criar um grupo no WhatsApp ou criar um grupo no Telegram para as pessoas virem e perceber qual assunto que está tendo mais interesse ou não para as pessoas, né? E fazer as pessoas conhecerem. Então, divulgar nas mídias sociais eu acho que é o mais importante. Ó, Plínio Tomás chegou. Eliezer, tudo bem, Eliezer? Grande. Ó, eu acho que o meu nicho não dá tantos patrocínios, porque é sobre contar histórias da minha vida. Então, pode ser, provavelmente, assim, eu não consigo imaginar nenhum patrocinador direto. Mas, por exemplo, talvez você possa ter que pensar, sabe? Porque como você está contando história da sua vida, eu acho que você não é um cara que é super famoso, né? Então, assim, histórias de vida funciona muito bem para pessoa que tem já tem uma certa fama. Porque a gente se interessa em conhecer sobre a vida dos famosos, sabe? Existe essa coisa natural. E quando um famoso fala, se um famoso fala de um produto que ele usa, de um serviço que ele usa, a gente também quer saber, entende? Então, assim, eu acho que dentro dessa história na sua vida, você deveria pensar num tipo de tema ou num tipo de entrega que você vai fazer. Então, assim, qual que é a ideia? Por que você conta histórias da sua vida para as pessoas? Como você quer ajudar com essas histórias, né? Você quer ajudar essas pessoas a aprenderem com seus erros? Você quer ajudar essas pessoas a aprenderem com seus acertos? Entende? Então, é importante ter uma temática dentro do seu podcast. Então tem que pensar um pouquinho aí, sabe? Porque muitas vezes a gente começando com histórias da vida, talvez você possa contar histórias interessantes, não só da sua vida, mas talvez de outras pessoas também, tá? Agora, claro, conseguir um patrocinador para
um assunto assim, eu acho que é um pouco mais difícil de fato, sabe? Porque você tem que imaginar produtos e serviços que essas pessoas gostariam de, que o seu público gostaria de consumir, tá? Então, por isso que tem que fazer um exercício na mente, né? Ó, vamos ver quem mais aqui, ó. Jodomil entrou, Eduardo. Pessoal, eu vou ficar mais alguns minutos aqui. Se alguém quiser bater um papo comigo ao vivo, ó, o momento é agora, tá? Agora é o momento. Porque daqui a pouquinho eu vou sair, tá bom? Ó, o Edu Fortuna falou: acabei de ter uma ideia. Vamos ver. É possível criar um jornal nacional diferenciado, mas em podcast? Com certeza é, Edu, com certeza. Eu acho assim, Edu, você está num laboratório, teste o seu laboratório. Parabéns que você já publicou o seu podcast, que você está fazendo. Isso é o mais importante, vá testando. Eu conheço um cara que começou um podcast que era de arquitetura, que é o Ivan Mizanzu, que depois ele começou a fazer um chamado... Então era arquitetura, nada a ver. E aí hoje ele tem um podcast que chama Projeto Humanos e ele está indo para a Rede Globo lá para fazer um projeto, porque fez tanto sucesso o podcast dele. Mas isso não aconteceu do dia para a noite, demorou, ele foi num processo. Então é importante fazer algo que você goste, que seja legal para você e ir tentando achar assuntos. Mas você pode fazer um jornal, entre aspas, nacional do seu podcast, mas tem que pensar num nicho, num assunto mais específico, eu acho. Você não pode tentar competir com o Jornal Nacional, é evidente, porque não tem como competir, né, com o Jornal Nacional. Mas você pode criar um tipo de jornal, talvez de histórias de pessoas, né? Talvez seja interessante, histórias de superação de pessoas, né? Não sei. Tem que dar uma pensada e o melhor exercício de pensar nos assuntos é tá fazendo podcast, porque aí você vai tendo ideia. Ó, tem mais gente chegando aqui, Guacira, Leonel. Ótimo, Edu, principalmente se for voltado a somente notícias boas, do contrário da mídia, fica aí o diferencial. Pode ser também, né? Pode ser. Olha, uma dica do Natan Barcelar. Como a pessoa faz para fazer parte da escola do podcast? Eu recebi o e-mail do curso, mas por força maior não entrei agora. Mas entrarei futuramente em breve. Então, nós temos o Podcast do Zero. Então, se você quiser entrar no curso Podcast do Zero, você faz o seguinte. Eu vou pôr o link aqui para você. www.escoladopodcast.com/PDZ. PDZ, é isso aí, ó. Então é escoladopodcast.com/PDZ. Então tô publicando aí, ó. Deixa eu fazer o seguinte. Pronto. Eu já fixei aí o comentário da escola do podcast. Então, se alguém quiser entrar no curso Podcast do Zero, é só usar esse link. Olha lá, a Fátima acabou de falar. PDZ é muito bom. E a gente está sempre acrescentando conteúdo, tá, pessoal? Então, já tem uma pessoa já dizendo. Não fui eu que disse que é bom, hein? Foi a Fátima Rangel que disse, tá, pessoal? Vamos ver o que mais aqui. Deixa eu voltar, que subiu um monte aqui os comentários. Meu Deus. O pessoal tô gostando de ver, ó. Olha que legal, tem bastante comentário. Deixa eu voltar aqui. Agora cheguei, né? Então, beleza. Agora me achei nos comentários, pessoal, beleza? Entrarei brevemente no futuro. Então, olha, a hora que quiser entrar no PDZ, clica aí, ó. escoladopodcast.com/PDZ, tá bom? Vamos ver o que mais tem de pergunta agora aqui. Bruno, eu prefiro fazer dessa forma. Falo sempre por tópicos. Pego um tema, pesquiso sobre ele e vou falando em cima disso. Exatamente. Eu acho que é muito legal fazer assim. Funciona bem.
E é isso aí. Eu acho que é sensacional. Eu gosto, eu faço assim. Prezado, pensei uma coisa para fazer, um por casa para um grupo, porque temos que determinar alguns tópicos e colocar algumas regras. Todo grupo tem que ter regra. É isso mesmo. Sempre tem que ter regra, né? Estou reproduzindo minhas lives, ótimo. O meu é por roteiro, o Gilberto faz por roteiro. Ô Carlos Escudeiro, tudo bem? Como vai? É um prazer ver você aqui novamente. É possível fazer... dá para gravar à distância podcast, sim. Dá para fazer à distância. Eu gravo à distância. Tem várias ferramentas aí para gravar à distância. Autoconhecimento é muito importante. É isso mesmo, com certeza. Autoconhecimento é o poder. O Zé Bittencourt tá aí na área. Tudo bem, Zé? Um ótimo dia para você. Paladar Distinto também chegou. Olha, para participar ao vivo, eu posso te chamar, tá, Bacelar? Você quer falar? Vamos conversar aqui, ó. Como faz para participar ao vivo? Então eu vou te chamar, ó. Peraí. Bacelar. Vamos ver. Eu acho que... Será que ele tá aqui? Não, acho que não tá. Vamos lá, Bruno. Agora o pessoal tá num bate-papo legal aqui, hein? Marcos pelo Instagram ou pelo Zoom. Exatamente. Para gravar à distância, você pode usar o Zoom, pode usar o próprio Google Meets, né? Aí você grava à distância e faz a gravação local do áudio de cada um por Audacity. Como tá falando o Bruno, né? Eu faço a gravação através do Audacity. Olha lá, o Zé Bittencourt vai entrar. Vamos falar com o Zé. Vamos lá, Zé. Vamos aí. Vamos ver, Paladar Distinto. O Paladar Distinto tem um podcast legal de gastronomia, né? E daí, Zé? O que tá pegando aí? Tô vendo uma coisa estranha. Sensei, bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Tranquilo? Na paz, graças a Deus. Por Tudo aí, tudo tranquilo. certinho? Tá, tudo Pegada certinho, né? louca? Agora eu tô... Como é que é? Na pegada louca? Só no REC do podcast? Sempre, exatamente. Aquela pegada louca. E agora eu tô assim, melhor, bem melhor, né? Isso que eu ia perguntar. E aí, tá 100% agora? Tá 100%. Porque assim, Amém, amém. os meus sintomas foram bem amenos, sabe? Foi bem ameno, graças a Deus, né? Mas porque assim, pessoal, eu peguei Covid, tá? Foi no começo de março. Mas foi bem ameno os meus sintomas, não tive quase nada. Mas você fica com meio cansadão, assim. Você fica preguiçoso, né? Eu fiquei preguiçoso. Dormindo mais, tal, né? Mas agora eu Uhum. já percebi que na última semana tá totalmente normal, tô me exercitando normal, não tem nada, graças a Deus. E Amém, você, tudo bem, amém. Zé? Todo Como é que mundo você em tá? casa, tá todo mundo bem, né? Tudo na paz, correria, né? A Correria, gente né? conseguiu... Correria, isso é bom, isso é bom. A gente conseguimos fazer uma reservinha de programas já editados. A gente está usando o pessoal da própria academia. A gente entrevistou o Sensei Carlos Almeida, Oh, legal! entrevistamos, entrevistamos ele. Está rolando essa semana a segunda parte da entrevista. Nas próximas semanas vai ser com a Liliana sobre Egito, crianças no Egito. Então a gente está fazendo uma rede dentro da academia, Pô, entrevistando que a galera. legal, que legal, que legal. Então, meu cara, eu tô Tá bem? precisando resolver aquele problema lá pra gente poder divulgar os podcasts entre nós aí. Ainda não consegui resolver esse esquema aí. Mas porque tem tanta coisa que fica rolando e a gente não tá sabendo, né? Isso é legal, legal, muito bom, muito bom. E, Legal. e, Então, e você tá. Então você entrevistou o Carlos Almeida, a Liliana, tem mais alguém aí que tá na. por enquanto não. Aí por enquanto a gente vai. Aí essa semana a gente vai definir as pautas para as próximas, e como já tem reserva para mais dois programas, então dá tempo da gente convidar a pessoa e continuar as gravações. Ah, Né? Dar um maravilha. respiro. E a Liliane tem um conhecimento grande, né? Conheceu o Egito, foi lá. Ela estava aqui outro dia conversando sobre o Egito. O podcast dela tá no começo,
mas é só o começo, Uhum. porque assim, se ela continuar, meu caro, ela vai ser Mano, vai referência explodir. sobre Egito. Assim, Não, é vai só explodir, cara. A isso. gente já. É só referência de Egito, você pega o podcast Conexão Egito. Não. Aí a gente nichou, a gente falou sobre crianças no Egito. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Porque como o nosso é sobre crianças e família, então a gente pegou Isso. essa parte específica pro nosso, pro Pixconde. Mano, aí, mano, ela detonou, cara. Foi demais. Foi muito bom. Pô, agora você me deixou curioso. Você tá ficando bom, hein? Aguarde. Perdi, Agora, o mestre é bom. agora você me deixou curioso, cara. Agora. E é assim mesmo que a gente tem que fazer. A gente tem que deixar as pessoas curiosas. Você não pode entregar o ouro. Isso Pessoal, mesmo. ó, aí escuta lá, o podcast do Zé é o Pique Esconde. Pique Esconde. Aí vocês vão saber sobre as crianças no Egito, que pelo visto a pegada é diferente. Muito legal, cara. Ficou muito bacana. O pessoal, tipo, mano, curtiu demais. Nossa, eu e o Diego, a gente quase perdeu o horário. A gente teve que gravar duas vezes, que nem no Sensei. A gente perde horário, cara. A gente vai falando, vai conversando, tipo, e acaba o horário da gravação, que nos Zoom são 40 minutos. Legal, legal. Aí, tipo, tem que começar de novo, porque não dá tempo, cara. A conversa flui muito bem, cara. Então, Pô, que e é bom bacana, que gera bastante legal. programa. Eu É fico muito contente com legal. isso. E é isso mesmo que a gente quer na academia lá, que as pessoas se interajam e criem, porque é ajuda mútua. A gente precisa disso, né? E o papo com o Carlos Uhum. Almeida, como é que foi? Puta, foi demais, cara. O cara, mano, é sensei na essência, cara. Tipo, até tipo, Sem o ser, né? jeito de falar, assim, o cara fala, tal, explica. E, E a gente fez aí, pode teve falar. só vou dar um spoilerzinho pra galera ficar com vontade de escutar. Isso, um teaser. O Diego teve uma hora que ele começou a falar, né? Tipo, fazer algumas provocações, né? Tipo, que são as frases comuns. Ah, jiu-jitsu deixa a criança violenta. Né? Então ele falava, jogava tipo uma frasezinha assim de estigma padrão. Aí ele ia, falava, dava contra-argumento explicando na visão do Pô, que jiu-jitsu como legal, que que legal. funcionava. Puta, cara, e é direto, Cê- foi uns 10 minutos só assim. ó, Tipo, falando, o que vocês jiu-jitsu não pode ser fizeram uma é uma mulher. coisa. O que vocês fizeram é uma coisa legal, porque vocês fizeram os paradigmas que existem sobre aquele esporte e foram quebrando essas objeções que as pessoas geralmente têm sobre isso, né? Ah, jiu-jitsu faz a criança violenta. Provavelmente o Carlos Almeida deve ter dito, explicado por que não, né? Agora, se você que está ouvindo a gente aqui quer saber por que não, escuta lá o Pique Esconde. Isso aí. Pô, que Toda bacana, né? segunda-feira, às Legal. 19 horas, 7 minutos. Pô, bacana, bacana, legal. Excelente, Zé, bacana. Fico feliz com isso mesmo. Beleza? Beleza. E eu até ia perguntar com relação de programas, eu não sei se você já testou, o Google Meet, ele tem limite de tempo para gravar ou não? Não, você fica o tempo que você quiser lá dentro. Não Ah, tem então eu vou limite. começar a utilizar o Google. É porque o Google Meet, ele não grava. Você tem que ter um software gravando localmente, né? Entendi. Entendeu? Do Ele não notebook eu grava. consigo gravar. Então. Ah, É, entendi. entendeu? Esse que é o detalhe, né? Você é um software de streaming. Você faz a reunião lá. Aí, Tá. por exemplo, claro, se você está falando com uma pessoa que consegue gravar local e tem a estrutura para isso, está resolvido. O duro é quando você faz uma entrevista com Ah, uma pessoa que não vai gravar o áudio dela, que não, né? Aí o entrevistado que não tem essa capacidade, né? certo. Enfim, então tem que tomar cuidado com isso. Você usou o quê? O Ah, então Zoom? beleza. A gente está usando o Zoom, Zoom. É, porque mas tem o aí limite. tem um limite de tempo, aí dá uns 40 É, minutos, aí dá aquela quebrada. é verdade, dá uma quebrada no clima, né? Esse é uma dificuldade mesmo, né? Mas enquanto. Mas tá valendo também. Tá valendo. Acho Não, tá que valendo. Não tô reclamando, não. É só para otimizar. Tá legal pra caramba. é Tô isso aí. reclamando, só agradecendo. Não, E o, maravilha. o Kit a Mídia, eu lembro que você tinha mandado pra gente um Kit a Mídia, de um exemplo, foi até de um aluno, pra gente fazer o Kit a Mídia para buscar os patrocinadores. Sim. Aquele seria um formato ideal ou a gente pode
extrapolar, fazer um novo jeito de formato, explicando os objetivos? Olha, pode fazer de qualquer jeito que você quiser, né? Assim, não tem uma. Claro, né? Dá uma pesquisada. Você pode ver na internet, tem vários padrões, várias empresas têm um Media Kit. Né? Às vezes você pede para uma empresa, ela já está lá no site, faz o download do Media Kit, né? Tem coisas mais produzidas, mas eu acho assim, tem que ter uma produção visual legal e tem que ter a informação que você quer passar do seu podcast para as pessoas. Ah, nicho, quem são as pessoas que você está falando, o seu público-alvo, tal. Uhum. É, você... Tudo aquilo que tem na academia, falando É, das quanto... sinopses que a gente escreveu, Foi das primeiras quem aulas, fez né? o Media Kit foi o Valdir, da Academia do Agro. Né? Uhum. Lembrei aqui, foi o Valdir da Academia do Agro, do podcast Academia do Beleza. Agro. Ele que fez o Media Kit dele, mas é voltado para o nicho dele, né? E assim, então você está procurando Uhum. patrocinador, é isso, né? A sua ideia é essa, né? Isso. É, É. esse é o Não, e objetivo. é legal, porque principalmente para quem tem produtos e serviços para o público infantil, material lúdico, eu acho que você consegue entrar aí. Tomara. Essa é o foco, é o foco. É, começar a fazer uma parceria no começo, mesmo que seja por um valor baixo no começo, mas vai te dar autoridade e você faz um contratinho de alguns meses, porque mais para frente, se a coisa começar a ter um resultado mais legal, você pode renegociar, tá? Entendi. É, Beleza. acho que é Ótimo, isso aí. ótimo, beleza. Então, essa Mas, semana é o foco. não, excelente. Então tá bom, Zé. Obrigado aí pela presença e pela notícia aí. Gostei de saber. Beleza? Obrigado, viu, Cecília? Obrigado Valeu. mesmo. Até Falou? mais. Valeu. Obrigado Valeu. você. Tchau, tchau. Vejam só que legal, né? A conversa com o Zé, né? Deixa eu ver o que mais tem aqui. Deixa eu ver só as últimas dúvidas aqui, se passou alguma. Eu não vou conseguir responder tudo porque eu tenho que dar umas. Eu já tenho que resolver outras coisas. É, Fátima, a gente tem que tomar cuidado, né? Não significa que eu tô imune, não, né? A gente sempre, eu tô quietinho aqui, saindo o mínimo possível, né? Se precisar sair, sai, mas põe máscara, aquele negócio, né? Então, então eu digo para todo mundo, ó, esse negócio de falar que não é nada, é só uma gripezinha, não é bem só uma gripezinha, não. Ela deixa a gente meio estranho, essa Covid. Ó, deixa eu ver. E o pessoal falando aqui realmente do Google Meets e... É, bons dias, intervalo entre... Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Realmente não tem mais nenhuma dúvida aqui. E já deu 8h30, tal, meu horário já deu. Mas a gente vai estar aqui novamente sexta-feira. Então, se você quer falar sobre o seu podcast, entra aqui comigo, ao vivo, como fez com o Zé Bittencourt agora. Ele já falou do podcast dele, ele já falou do episódio que ele publicou. E eu tenho certeza, muita gente vai lá querer ouvir o Pique Esconde, porque o Zé Bittencourt falou. Ele conversou com, né, com o Carlos Almeida, com a Liliane, falando de assuntos legais, direcionado para crianças, que é um podcast direcionado para pais e filhos. Então é muito legal. Confiram lá o Pique Esconde. E se você quiser fazer a mesma coisa, sexta-feira eu estou aqui, 7h37, para tirar qualquer dúvida e a gente bater um papo aqui e assim se descontrair um pouco desse mundo maluco que a gente vive. Valeu, gente. Até mais. Fiquem com Deus e a gente se vê na sexta-feira.